Pessoal, enquanto está tudo ótimo, então notícias jurídicas e PRI já está me dizendo que está tudo ótimo. Entrando o Ellison, o Rafael, a Tati. Seguinte, pessoal, eu conversei com o procurador agora há pouco, ele está nesse momento terminando uma reunião com o prefeito, né? Não sei sobre qual assunto, uma reunião online, e assim que possível ele começa aqui conosco. Então, desejo um ótimo dia para todos. Muito obrigado novamente por vocês estarem nos acompanhando nessa live. Eu espero esclarecer, né, as dúvidas que todos nós temos nesse mercado de condomínios, porque, ao meu ver, ainda a gente precisa esclarecer para que você, síndico, tenha segurança nas suas decisões, naquilo que você vai fazer. Porque senão fica complicado você tomar uma decisão e receber um contravapor de um condômino, falando sobre diferentes formas de interpretação dos decretos. Portanto, aqui eu preparei algumas perguntas de acordo com o que eu conversei com vocês no decorrer desse tempo, desde que começou essa pandemia e desde que começou essas dúvidas dos síndicos, dos condôminos. Então, preparei algumas perguntas. Se vocês tiverem alguma outra que vocês achem pertinente, esse é o momento da gente preparar para estar expondo ao procurador para ele nos auxiliar a tirar essas dúvidas, ok? Então, a primeira dúvida das pessoas, é que alguns condôminos comentaram comigo que estão achando precipitadas essas decisões de liberação, né, de comércio, de condomínios, de maneira em geral, tendo em vista o aumento dos casos de Covid na cidade. Salvo engano, agora são 15 casos, é um número ainda pequeno para uma cidade de 340 mil habitantes, também fruto desse isolamento social, desse fechamento do comércio. Então, é claro que é efeito disso. Então, essa é uma das perguntas, se não é precipitada a decisão das liberações. A outra pergunta é sobre esse imbróglio entre o Ministério Público e a Prefeitura, no sentido que a Prefeitura, através aqui do decreto, deixa eu achar aqui, o 17.258, pediu a liberação, ele decretou a liberação dos condomínios mediante a apresentação do plano, porém o Ministério Público ele não deu o aval para essa liberação. Então, como é que fica essa situação? Por que não foi feito um decreto de revogação disso, tendo em vista que o que vale até então é o que está escrito. O que está escrito é que os condomínios estão liberados. Então, é uma pergunta que eu vou fazer para o procurador, é por que não foi feita uma revogação desse decreto em relação aos condomínios. Outra pergunta que está vindo bastante aos síndicos, que é importante a gente esclarecer, ó, chutei um negócio aqui, bem que eu segurei. Outra pergunta interessante é, se a prefeitura liberou academias na cidade, por que não liberar as academias dos condomínios? Essa é uma pergunta que eu estou recebendo frequentemente de todos que estão conversando conosco. Também é uma dúvida que a gente precisa esclarecer. Outra pergunta, caso o condomínio precise fazer uma assembleia, no caso de uma eleição de síndico, que seja necessário, de alguma forma, por exemplo, vencer o mandato do síndico, a conta do condomínio está sendo bloqueada. O condomínio vai poder fazer uma assembleia ou não? Se sim, quais serão as limitações para esta assembleia? Então, essa é uma das situações. Outra pergunta. Se houver a liberação dos condomínios, ao invés de entregar o plano impresso nos carpeireiros, por que não fazer de forma online? Né? Assim como as empresas fizeram no Hora Certa, para esclarecer essa situação. Então, deixar de fazer o protocolo impresso, enfrentando fila nos carpeireiros. Outra pergunta que a gente vai fazer é se há a possibilidade de num próximo decreto, ficar mais claro essa situação aos condomínios. Isso tem que facilitar a vida dos condomínios e dos condôminos. Então, isso é mais uma necessidade, né, mais uma pergunta que a gente quer ver se o procurador nos auxilia. E se algum condomínio ou condômino insistirem na abertura das áreas comuns, eu vou abrir academia porque abriu academia na rua, eu quero abrir a academia no meu condomínio. Se eu insistir nessa liberação, se isso gera alguma implicação ao condomínio, se algo vai acontecer em relação ao condomínio. Se vocês tiverem mais perguntas para que eu possa fazer ao procurador que sejam pertinentes, nesse caso dos condomínios, já comentem aí para que a gente possa estar repassando a ele, de modo que ele possa se posicionar. Então já são 11 horas e 13 minutos. Eu perguntei a ele quanto mais tempo ele precisa para terminar
para a gente começar. Ah, ele colocou no máximo os 15 minutos. Então são 11h13. Então, dentro de poucos instantes, o procurador já estará online aqui conosco para tirar as nossas dúvidas. Enquanto isso, né, enquanto a gente não começa, se você tiver alguma dúvida, nos repasse, nos informe, para que a gente possa repassar aí ao procurador. Enquanto isso, vamos aguardar um pouco. Vou aguardar com a live já ocorrendo. A Leda, a Gislaine e o pessoal me mandando mais aqui. Então, vendo que está online a Carla, o Maicon, o Condomínio Vista Oficinas, o Alisson, a Sandra, até a minha mãe vendo a live. Você vê, minha mãe nem mora em condomínio. Oi, mãe. A Thaís, Condomínio Vitácio Varanas, o IVPG. Temos lá o Berger, tenente lá do 13 Bib, aquele Quadros, a Romilda, o Josiel, também serviu conosco lá no 13 Bib, a Didi Almeida, a Silvana Lopes. Então, vamos só aguardar a entrada online do procurador. Agradeço, né, de antemão já por todos que estão nos acompanhando, ao Fabrício, que acabou de entrar na live. Assim que o procurador tiver em condições de finalizar a reunião com o prefeito, a gente começa a retirar essas dúvidas tão importantes nesse momento para os condomínios, né? E desde já eu gostaria de elogiar a postura que tanto os secretários, quanto o prefeito, quanto todos que estão envolvidos nesse momento estão tendo, né? Apesar de atenderem diversas situações, tem que pensar em muita coisa. A Leda falando do condomínio Imperatriz. Há uma pergunta aqui do Ellison: como podemos proceder caso identificado dentro do condomínio falta de uso de máscaras e não respeito ao distanciamento? Então vou anotar aqui, Ellison: desrespeito ao uso de máscaras, para comentar com o procurador. Vou avisar o procurador que nós estamos online. E desde o primeiro momento em que a gente começou a ir atrás, conversamos inicialmente com o vereador Geraldo Stocco, foi muito solícito, mesmo sem nos conhecer. Incomodei lá o prefeito Marcelo Rangel através do Instagram, ele foi muito solícito, muito disponível, passou o contato do Fabrício, que é o secretário de governo, que também foi muito solícito. Conseguimos marcar uma reunião na prefeitura para expor essa situação. Fomos recebidos por 3 secretários, então, mesmo diante de tantas situações que a prefeitura tem que estar analisando, tem que estar pensando, eles ainda se dispuseram a receber e ouvir a questão dos condomínios. Afinal de contas, são quase 800 condomínios na cidade. É muita gente. Só na nossa carteira aqui são mais de 4 mil unidades, mais de 10 mil pessoas atendidas, e nós temos uma parcela aqui da administração, né, da cidade. Então, são pouquíssimas aqui o que nós temos ainda, mas diante de uma população dá para ter uma noção, né? Eu conversei com muitos síndicos, peguei muitas opiniões para ver o que eles acham sobre essa liberação ou não. Até coloquei uma enquete aí no Instagram sobre o pessoal ser favorável ou não à liberação. Por enquanto, a unanimidade se posicionou contrário a essa liberação. O procurador me respondeu o que está chegando para a live. E o pessoal da prefeitura, muito solícito, muito disponível, nos atenderam, sempre nos atendem, independente do horário. Então o pessoal está trabalhando muito e está tentando atender dentro da melhor maneira possível. Então fica aqui o meu registro sobre como a situação vem sendo conduzida, independente de concordar ou não. Na verdade, ao que eu estou vendo, eu concordo com as determinações que estão sendo tomadas aqui pela prefeitura. Basta apenas, em alguns casos, a gente nos esclarecermos um pouco melhor sobre como devo interpretar o decreto, se vai mudar alguma coisa para os condomínios, qual é o posicionamento oficial aí da prefeitura. Então, o pessoal vem fazendo um excelente trabalho e nos cabe, nesse momento, apoiar e ajudar. Eu acabei de vir aqui, estou no escritório no centro da cidade. O trânsito tá grande, então são muitas pessoas que estão se deslocando ainda, que estão andando para lá e para cá, indo ao comércio, e isso nos assusta um pouco. Teve uma reportagem agora, se não me engano, do Portal A Rede, do pessoal fazendo fila para ir para a praia. Então, é isolamento, é distanciamento social e não férias, e isso assusta um pouco e faz com que esses números talvez venham a aumentar, porque as pessoas não estão dando a devida atenção
nos condomínios, eu tenho muitos casos de vocês síndicos em que as pessoas querem a liberação das áreas comuns, elas querem fazer festa, elas não entenderam que há pessoas morrendo, né, por isso. Ah, mas eu não sou do grupo de risco, eu sou jovem, mas você é um possível transmissor da Covid. E seu pai, né, ele não é do grupo de risco, sua mãe, sua avó. Então, não vale a pena expor essas pessoas a um risco desnecessário porque você quer ir para a praia, porque você quer sair, porque você... Se segure um pouco. Se segure um pouco. Ó, notícias jurídicas comentando aqui, eu tenho um pouquinho de noção dessa questão do MP, que ele suspendeu a questão, ele não liberou nesse decreto 17.258 os condomínios, mas não ficou claro para o pessoal, porque tem muita gente achando que é a prefeitura que está querendo segurar ou a prefeitura está querendo liberar. Então, eu acho que é importante a presença do procurador para explicar essa situação, o que houve de fato, e quais serão os próximos passos, né, sobre essa questão. Realmente, o Ministério Público, ao meu ver, ele agiu de maneira correta, porque é muito difícil. Eu estava conversando com a Gislaine, uma das síndicas que atendemos, do Giana, e ela tem área comum e o pessoal quer essa liberdade de usar. No entanto, para que eu faça isso, eu tenho que ter subsídios, eu tenho que ter forma de fazer essa limpeza, como que eu vou fazer essa limpeza? Então eu tenho que aumentar um pouco mais os custos do condomínio para manter essa limpeza. Deixa eu só ler a pergunta do Notícias Jurídicas aqui. Então, o MP entendeu insuficientes os critérios apresentados pela Prefeitura em primeiro momento. Já foram apresentados os critérios reformulados? Ah, sim. Muito boa pergunta. Se não me engano, teve uma nova audiência onde eles debateram essa questão do Sejusc. Enquanto isso, o pessoal vem chegando, vem entrando na live, é claro. Ó, o Luciano Dol, o Marcelo Gomes, né? A Maureen Esguário, o Marcos Quadros. Então, um abraço a todo mundo. O Calil, o Papo Condominial. O Papo Condominial é um portal nacional de condomínios, um dos maiores portais, e está acompanhando a nossa live aqui de uma administradora do sul do Brasil, pequenininha, né? Obrigado ao Papo Condominial por estar nos acompanhando, nos prestigiando. É óbvio que nós vamos sempre prestigiar as lives que vocês estiverem fazendo, os conteúdos que vocês estão proporcionando no mercado condominial nesse momento, que é o nosso papel, né? Como administradores de condomínios, são grandes comunidades, então a gente tem que estar repassando essa informação ao pessoal. Então, pessoal, já passou aqui cerca de 20 minutos da live. A live pelo Instagram é limitada a 1 hora. Então, portanto, depende de que horas começar a conversa com o procurador, quando ele vai abrir uma contagem regressiva quando der 1 hora no Instagram. Quando isso acontecer, eu vou avisar com antecedência que provavelmente eu tenho que reiniciar a live e os senhores têm que entrar novamente para a gente poder continuar a conversa. De qualquer forma, eu já informo que a gente vai deixar salva essa conversa no nosso History e depois baixar para o IGTV, para que vocês possam acompanhar e possam repassar. E aproveito já convidar para que todos curtam o nosso canal no Instagram, né? Vocês que estão assistindo já estão curtindo, já estão acompanhando, já estão seguindo, e também o nosso canal do Facebook e o nosso canal do YouTube. Então, nós estávamos um pouco parados com relação a conteúdos no canal do YouTube, vamos voltar com os conteúdos específicos durante essa pandemia, sobre forma de desinfecção, forma correta da limpeza, não é só o álcool em gel, né? Quais áreas que eu tenho que tomar mais cuidado para a limpeza nos condomínios, para manter uma segurança. Vamos comentar sobre a questão das áreas comuns, um novo vídeo sobre as áreas comuns. Então, também acompanhem lá o canal do YouTube da Superzelo, né? Se inscrevam e assistam os vídeos, porque é conteúdo voltado para você, síndico, você condômino, que às vezes fica com alguma dúvida no condomínio. Muitas pessoas aqui em Ponta Grossa estão indo morar em condomínio pela primeira vez, e isso gera dúvidas. Eu posso ficar com som alto à noite, mas na minha casa eu podia. Eu posso modificar minha fachada, porque na minha casa anterior eu podia. Então, em condomínios as regras são diferentes. Eu tenho regimento, eu tenho constituição, e eu tenho que me preocupar em relação a isso, e às vezes as pessoas não estavam tão preparadas para isso. Então é nesse sentido que a gente quer esclarecer e levar conteúdo a todos. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, porque vai vir muito conteúdo interessante para os condomínios, para auxiliar nesse período tão difícil que vocês estão passando. Então, procurador... Bom dia, procurador. Tudo bem com o senhor? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo. O senhor me ouve bem?
Ouço, sim, desculpa o atraso aí, tava na correria da. Agora a gente tá com um plantão 24 horas aí, né? A gente entende, e eu já estava explicando para o pessoal, foi até bom que eu tive um primeiro momento para conversar com o pessoal, explicar as perguntas que seriam feitas, perguntar se eles tinham mais algumas perguntas, e eles nos enviaram essas perguntas, então foi interessante esse primeiro momento que eu conversei somente com o pessoal que está acompanhando. Ah, que bom. Então foi interessante. Então, procurador, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade para estar esclarecendo aos condomínios sobre essa situação dos decretos. Eu entendo que é uma situação atípica para os senhores. Entendo que os senhores estão atendendo milhões de casos diferentes. O condomínio é um deles. E mesmo assim, todos que me atenderam até agora foram muito disponíveis. Né? Eu conversei com o Fabrício à noite, conversei com o senhor à noite, conversei com o prefeito no período da noite. Então, independente do horário, eu percebo, é a visão que eu tenho de fora, que todos estão muito disponíveis e solícitos a atender, né, esses casos. Então, agradeço imensamente pela sua disponibilidade. Sempre à disposição, claro que a gente tem aí a correria do dia a dia e ela aumentou bastante, mas para nós é fundamental também ter essa conversa, fazer essa gestão participativa aí, como a gente tem dito, porque na verdade a gente, para nós tomarmos as decisões e poder se reunir, poder tentar acertar o máximo possível, a gente ouvindo quem está diretamente envolvido aí, como por exemplo, para ser bem específico na nossa conversa de hoje, com os condomínios, a gente vai entender a realidade do condomínio e poder, como eu disse, poder tomar a decisão mais acertada possível. Hoje, eu já conversei com o senhor, mas o Ponta Grossa tem cerca de 800 condomínios. Então, é um Certo. número grande de condomínios. Nem todos têm salão de festas, nem todos têm área comum a ser liberada, mas é um Uhum. número expressivo de condomínios. Na nossa carteira aqui nós temos 60, o que representa já 4 mil unidades, cerca de 10 mil pessoas, numa pequena parcela. Então, para o senhor ter uma noção do número de pessoas que estão nessa comunidade de condomínios. E por isso a minha insistência em ter essa conversa, esse posicionamento, porque não só os clientes da Superzelo, mas o objetivo é levar esse conteúdo a todos os condomínios de forma que até os chamados da prefeitura possam diminuir um pouco, né, ao ponto que eles vejam esse conteúdo e entendam melhor o que está acontecendo nesse atual momento. Então, Ponta Grossa tem hoje 340 mil habitantes. E para a gente começar as nossas perguntas, nós estamos com 15 casos, salvo o melhor juízo, até ontem. É um número pequeno de casos, mas ele é reflexo das medidas que foram tomadas. Né, É, da distanciamento deixa eu só social. arrumar aqui, eu tô ajeitando meu celular aqui. Tá ok. A nossa, vamos dizer assim, a nossa expectativa é que seja a assertividade das decisões, porque nós somos alvos de algumas críticas, principalmente por termos antecipado o fechamento. Então, a gente acredita que possa ser um reflexo esse número aparentemente bom que a gente está tendo, nós estamos acreditando que seja reflexo do fechamento que alguns disseram que foi antecipado, mas eu conversava há pouco com o prefeito, inclusive, até mais uma vez, perdão pela demora, porque a gente imagina que seja, como é uma situação que não é exclusivamente de Ponta Grossa, não é do Paraná, não é nem só do Brasil. Então está todo mundo lutando contra algo invisível, que a gente não sabe até onde vai, como agir, não tem um manual de instruções de boas práticas, né? Está todo mundo buscando solução, acertando, errando. Então a gente conta com a compreensão e principalmente com a ajuda da população em geral para que a gente possa minimizar nossa margem de erro. Sim. A primeira pergunta, procurador, que eu recebi foi de acordo com o aumento dos casos agora, que me parece que vai seguir um escalonamento de aumento, independente do isolamento social, né, vai seguir um escalonamento. As pessoas estão me perguntando se não seriam precipitadas essas liberações em entidades não essenciais. Por exemplo, vamos pegar igrejas, condomínios que não vão ter um efeito na economia direta. Eu entendo que é Certo. importante a pessoa ter sua religião e tudo mais, mas se essas liberações não seriam precipitadas nesse momento em que os casos estão aumentando. Como eu disse, a gente não tem infelizmente a gente não tem um manual aí, e a gente sabe, e todas as decisões, e aí é até
importante essa nossa conversa para a gente esclarecer e apresentar como que as decisões são tomadas. A decisão ela não é política, ela não é jurídica. A decisão ela sempre é técnica, porque em Ponta Grossa nós temos dois órgãos. Nós temos um comitê de emergência, que é chamado, né? Que ele é composto apenas pelos funcionários da saúde. Então tem lá o pessoal da vigilância sanitária, a doutora Ângela, secretária de saúde. Então eu tô abrindo o material aqui para eu apresentar exatamente quantos, que inclusive foi o que nós indicamos para a juíza sobre a composição. Então, só está abrindo o material aqui, eu já passo desses dois comitês. Nós temos inicialmente o que foi chamado de Comitê de Gerenciamento de Ações Governamentais, que é composto pela secretária de Saúde, Ângela, Dr. Rodrigo Manjabosco, que é o secretário adjunto, o Luiz Antônio Del Golbo, que é o secretário de Gestão Administrativa da Saúde, eu como procurador-geral, o Edgar Rampf, que é o secretário especial de emergência, e o Marcos Fabrício Busato, que é o secretário de governo, e também pelo prefeito. Então, os decretos, as decisões são eu redijo, mas a partir dessas decisões desse comitê. Porém, tem o COI, que é o Centro de Operações de Emergência em Saúde, que essa foi uma determinação do governo do Estado, para que todas as cidades de médio e grande porte criassem esse COI. Então, esse COI tem, além dos 3 secretários de saúde, tem o Dr. Rodrigo Mendes, que é supervisor de gestão, tem o pessoal da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, atenção primária, atenção secundária, núcleo de segurança do paciente, coordenação de farmácia, os diretores de todos os hospitais, das UPAs, e o Rinaldo, que é enfermeiro do SAMU. Então, esse comitê, que está nominado aqui como Centro de Operações de Emergência, ele toma as decisões técnicas, nos repassa, para que aí, a partir disso, a gente tome as decisões, vamos chamar assim, políticas. Então, há todo um estudo técnico para que a gente possa tomar essas decisões. Os números em Ponta Grossa são muito bons, e o reflexo disso também foi a decisão judicial que, tanto aqui no Fórum, quanto no Tribunal de Justiça em Curitiba, no segundo grau, o que o desembargador destacou, o desembargador Abraham Lincoln, ele destacou que a forma que nós fizemos do escalonamento, ela foi bastante elogiada, porque de fato a gente está tendo cuidado. Não foi uma abertura plena, como aconteceu, por exemplo, em Londrina e Maringá, onde foi aberto o comércio na íntegra e já fechou novamente. Então nós temos, a gente fica aí entre a cruz e a espada, porque a gente precisa atender todas as recomendações que o pessoal da saúde nos manda, porém a gente também é sensível a essa questão do comércio, porque também o pessoal sem trabalho, vamos imaginar aí rezamos para que não aconteça isso, mas se nós tivermos um grande número de desempregados, a miséria vai aumentar. E a gente tem também problema de criminalidade. A gente pode começar com uma onda de saques, então é uma preocupação nossa também nesse sentido. Então, o fato de nós começarmos a liberar, a gente tem, e a gente não tem compromisso algum, no sentido de que, já que liberou, vai manter. Se os números começarem a ficarem ruins, nada impede nós fazermos um novo decreto para fechar, porque, como eu falei, a Secretaria de Saúde é quem está nos dando todos os subsídios para nós decidirmos. Entendi. Eu observo que, nesse momento, qualquer decisão que os senhores tomarem, qualquer decreto que os senhores fizerem, principalmente aqueles que têm interesse político, os senhores vão receber alguma crítica. Então, claro, é natural que, nesse momento, a pedrada vai vir, digamos assim, independente da decisão. Eu não queria estar na pele dos senhores nesse momento, porque é uma responsabilidade muito grande, e qualquer decisão vai gerar crítica. Então, e com relação a isso, não temos como fugir, procurador. Então, sim, a gente tem conceito de... a gente já observa que alguns estabelecimentos comerciais estão fechando na cidade, infelizmente, e afetados por essa questão, mas a gente espera que logo a gente possa voltar a uma situação de nova normalidade, porque o normal eu acho difícil a gente voltar como era antes. A mentalidade das pessoas, a cultura das pessoas está mudando um pouco com relação a essa pandemia, e nos condomínios, que é a nossa preocupação maior, também está mudando. Eu gostaria de fazer uma pergunta, procurador, com relação aos decretos. O primeiro decreto, lá de 3 de abril, o decreto 17.207, ele fez o primeiro fechamento, né, dos condomínios,
através do artigo 3º, né, por 7 dias, e foi renovando, que eram áreas comuns, playground, salão de festas, piscinas, academias e as academias em condomínio. Isso, passando para o senhor, como administrador de condomínio que observa essa prática no dia a dia, esse decreto foi muito bom para segurar um pouco a questão de festa. Então, foi muito interessante, foi uma decisão aceitada, ao meu ver, e daqueles que eu estava conversando, dos síndicos que eu tive acesso, foi quase unânime que essa medida foi muito aceitada para os condomínios. No entanto, os síndicos, eles sofrem muita pressão das Sim. pessoas, começaram a sofrer muita pressão a partir do decreto 17.258, de 22 de abril. Esse decreto é aquele que liberava a galeria, a igreja, o condomínio, né, para voltar a funcionar, através da apresentação do plano de contingenciamento. A partir daí, começaram a se gerar as dúvidas e os condôminos começaram a pressionar os síndicos, viu? O decreto da prefeitura liberou, eu quero usar. Só que o pessoal não chegou a interpretar o decreto da maneira, não leu ele inteiro, que tem que apresentar o plano, que ele tem que ser aprovado pela prefeitura. Né? Então, a minha pergunta é, eu entendo que parece que teve uma reunião no Sejusc, né, com o Ministério Público para apresentar esses argumentos. E, inicialmente, o Ministério Público deu um parecer favorável apenas para as galerias e academias. Pergunta ao senhor, em relação aos condomínios, houve nova apresentação por parte da Prefeitura dos argumentos para liberar os condomínios? Vamos fazer um histórico rápido aí para entender como que funcionou, inclusive o nosso raciocínio porque a nossa intenção é não, vamos dizer assim, privar um segmento e liberar outro. O que nós pensamos? Porque nós criarmos critérios gerais seria assim, muito arriscado, porque a realidade do condomínio é uma, a realidade da igreja é outra, a realidade da academia é completamente diferente. Então, nós pensamos inicialmente, como nesse decreto que você citou, nós fazermos o plano individual e entender a realidade de cada um deles. A partir daí, editamos o decreto, e no dia 22, que foi o decreto, nós tivemos uma audiência no Sejusc, né, com o Ministério Público, a partir da ação civil pública que a promotora, a doutora Fernanda, havia distribuído. Aí nós comentamos com ela, falamos, doutora, fizemos dessa forma, ela viu o decreto, entendeu a nossa intenção a partir daí, e o que ficou acordado o que ficou acordado a partir dessa reunião? Nós fizemos, só na quinta e na sexta, nos 2 primeiros dias, nós tivemos mais de 170 pedidos, entre igrejas, condomínios, etc. Aí, o nosso comitê, nós fizemos um filtro nisso que foi apresentado e criamos critérios mínimos. E já na segunda-feira apresentamos a doutora Fernanda, que recebeu, leu, fez os apontamentos dela e liberou, inicialmente, as academias e galerias. Ela nos oficiou, nós recebemos essa resposta do ofício dela e temos uma nova rodada de conversas na segunda-feira. Então, já adiantando aí, imagino que possa ser o questionamento de alguns daqueles que estão nos ouvindo aí dos condomínios, provavelmente na segunda, no mais tardar terça, a gente vai ter alguma resposta quanto aos condomínios. Os critérios que foram apresentados, e nós fizemos de maneira separada, fizemos 4 arquivos, um para cada segmento. Na segunda, nós vamos retomar a conversa com a doutora Fernanda, para que a gente possa atender as igrejas e os condomínios. E como você bem disse, é um número muito grande de condomínios, cada um com uma realidade distinta. E a gente entende que a necessidade de você ter, não a interação social, mas você, vamos aí ser bem em português, mas você tirar o pé de casa um pouco, e a gente já parte do pressuposto que no condomínio você está mais seguro do que na rua. E nós temos essa percepção, e a gente sabe da importância de ter. E por exemplo, você privar uma criança de brincar, você deixar uma família só trancada em casa, a gente sabe que da agonia de você não poder ter uma estrutura, como muitos condomínios têm ótimas estruturas, e não poder utilizar. Alguns amigos me ligam, João, libera só para nós jogar futebol, libera para brincar de bicicleta. Nós não temos, como eu falei, nós não temos uma fórmula certa,
e a gente está buscando, de todas as maneiras, atender a todos os setores. Evidente que, se você pensar que a área comum do condomínio, o cidadão está em casa, então ele está sendo privado de ficar em casa. Porque as áreas comuns, evidente. Só que aí a gente tenta e a gente pede para que todos tenham um bom senso. E evidente que aquele vizinho, que é meu amigo, etc., dá vontade de fazer um churrasco, dá vontade de interagir. A gente pede um pouco de colaboração aí e paciência para que a gente possa passar o mais rápido por isso. Então, o que eu posso assegurar que na segunda-feira nós vamos ter uma nova rodada de conversa com a doutora Fernanda. Nós já estruturamos novos critérios, né? Além dos que nós apresentamos, ela indicou para nós um ou outro que ela achou que a gente deveria melhorar, para que, se não na segunda, no máximo terça, nós possamos ter alguma novidade. Entendido. Outra pergunta que está vindo foi no decreto 17.275, onde liberou as academias. Eu tive uma conversa com um síndico advogado, inclusive, conhecido na cidade, e a interpretação dele do decreto era que o primeiro decreto liberou os condomínios, e o segundo agora liberou as academias. E como o condomínio dele tem academia, ele entendeu por analogia que a academia do condomínio dele também estava liberada. Como é que o senhor vê essa situação? Na verdade, o nosso entendimento é ainda pela não liberação, porque a academia do condomínio ela não tem uma personalidade jurídica própria. Se nós pensarmos aí, vamos pegar a academia X aqui em Ponta Grossa, o CNAE dela, o cadastro, né, da atividade empresarial, ela é academia. Então, o CNPJ é de condomínio. Então, o que está agregado ao condomínio, ele está vinculado ao CNPJ do condomínio. Então, infelizmente, ainda não há. A nossa proposta, vamos dizer assim, de maneira muito particular, eu entendo ser tranquilo de nós pensarmos, por exemplo, a academia usar a hora marcada. É a proposta que nós vamos passar. Por exemplo, a gente sabe ali que as academias dos condomínios, elas não são tão grandes assim. Então, o síndico fazendo um agendamento, eu não vejo problema. É possível. Porque a gente sabe, inclusive a necessidade e a atividade física, ela vai fazer bem, ela vai aumentar a imunidade, a gente sabe da importância. Então, a nossa proposta, isso eu já posso adiantar, para o Ministério Público, vai ser no sentido de a academia organizar um horário para que as pessoas façam o agendamento e possam praticar atividade física. Como ficou nas academias, vamos colocar entre aspas aí, normais, a pessoa tem apenas 60 minutos, não pode tomar banho, a higienização completa dos aparelhos e assim por diante. E a gente sabe que é um número mais restrito dentro do condomínio. Então, entendendo essa realidade, a gente vai construindo propostas que atendam a realidade de cada condomínio e possa ser algo fácil de ser utilizado. Mas aí, por exemplo, a gente sabe que a parte de churrasqueira, as quadras de poliesportivas, campos de futebol, esse vai demorar um pouco mais, porque são atividades já coletivas. O churrasco, futebol do final de semana, esse eu já adianto que vai demorar um pouquinho. O senhor entrou já na próxima pergunta, que seria, dentro dessas conversas que eu tive, o senhor me ouve bem, procurador? Tá tranquilo o som? Tá tranquilo. A pergunta que viria a próxima, nessas conversas que eu tive com os síndicos, eles eram favoráveis à liberação, eles estavam fazendo o plano de contingenciamento, mas muito voltado a, por exemplo, a quadra, que é o ar livre, mas vedado esportes coletivos, por exemplo, ou com uma limitação de pessoas. A academia, ela com uma limitação de pessoas por hora, por exemplo, 2 pessoas naquela hora usando a academia. Era nesse sentido que as pessoas, os síndicos estavam caminhando, mas somente essas áreas, as abertas, né, vamos supor, para o pai jogar gol a gol com o filho. Ele já é da mesma família. Então, aquela mesma família que já convive junto, usar a quadra ao mesmo tempo, né, na interpretação dos síndicos e na nossa, não vai dar diferença nessa questão, porque eles já convivem juntos. O meu pleito dos síndicos é que, se há possibilidade de, num próximo decreto, dentro daquilo que o senhor já está falando, por exemplo, tratar os condomínios como foi tratado as academias. Então, condomínios, estão liberadas as academias dentro dos seguintes critérios.
Estão liberadas o campo de futebol ao ar livre dentro dos seguintes critérios vedados a prática do esporte coletivo, por exemplo. Isso vem a facilitar muito a questão da gestão desses síndicos, porque sofrem uma pressão, sofrem argumentações diversas dentro do condomínio, e eu creio que o maior objetivo dessa conversa é que a gente consiga um decreto específico para os condomínios, dizendo o que pode e o que não pode. Aí não precisa do plano de contingenciamento, não precisa da prefeitura analisar 800 casos, tendo em vista que a padronização, e pelo que eu converso com os síndicos, eles querem a mesma coisa. O objetivo deles é muito próximo daquilo que o senhor já está falando. Então, eu acho que seria um retrabalho da prefeitura analisar diversos planos, e a prefeitura poderia baixar um decreto que eu acho que agradaria a maioria, daria segurança para os síndicos na tomada da decisão, e também para as pessoas que estão utilizando as áreas comuns. Como você disse, a nossa ideia é fazer algo nesse sentido para que a gente possa atender a realidade e, como você disse, analisar um por um, sendo que a gente consegue fazer critérios, alguns parâmetros mínimos, e aí cada condomínio vai atender. E essas atividades que a gente pode entender individuais, e aí eu vou fazer analogia com o restaurante. Quando nós fizemos o decreto dos restaurantes, de uma pessoa por mesa, nós fomos o mais, vamos dizer assim, seguros possíveis. E aí, claro, aí nós ouvimos alguns representantes dos restaurantes, porque, por exemplo, a família vai chegar junta no mesmo carro e vai ter que sentar separada. Então, acaba ficando sem lógica. Só que a partir do momento que nós ouvimos os representantes de alguns dos restaurantes, e para nós não é problema nenhum a gente voltar atrás, entender e refazer. Para nós não é problema. A gente procura ser o máximo de segurança para daí a gente ir adequando com a realidade. Então, eu concordo contigo. Um pai e filho dentro da quadra brincando, não há problema, porque eles vão voltar para casa, vão voltar para o mesmo ambiente. Então, e sendo ao ar livre, a academia, claro, 90% dos casos ela é fechada, mas com um agendamento, com toda a segurança, com toda a higienização, eu não vejo problema. E então, a partir dessa conversa na segunda-feira, a gente vai tentar fazer como nós fizemos. Para as academias e galerias, o procedimento foi o mesmo. Nós encaminhamos os critérios, a promotora analisou e nós fizemos a reunião. Então, agora, com esses novos critérios que nós encaminhamos para os condomínios e para as igrejas, eu acho que nós teremos uma boa sinalização para nós fazermos nesse sentido de tentar abranger o maior número possível. Tá. Tem um comentário aqui que uma pessoa fez, acho que uma síndica, a Jo, falando que ela protocolou o plano dela já na prefeitura, como o senhor já falou, que alguns protocolaram. Eu tenho duas perguntas nesse caso. Primeiro, por que esses planos não estão sendo analisados? Eu já imagino a resposta, mas prefiro deixar para o senhor. E também, como não houve uma revogação de nenhum decreto em relação à liberação dos condomínios em relação ao plano, devo ou não protocolar meu plano de contingenciamento nas carteireiras? Não há necessidade do protocolo, porque nós vamos fazer essa reunião na segunda-feira e aqueles que foram protocolados, eles foram analisados, mas como é um número muito grande, nós criamos esses critérios mínimos e nós vamos editar o decreto com esses parâmetros mínimos. Então, a pessoa atende aqueles critérios e pode funcionar. Porque senão, inclusive, a demora na resposta poderia até inviabilizar. Porque quem, vamos imaginar, protocolou na quinta-feira, em detrimento de quem protocolou na outra terça, poderia demorar demais e pensar, mas está privilegiando um, está privilegiando o outro. Então, o decreto de maneira mais generalista, com critérios mínimos, todos poderão atender. Então, a gente consegue atender de uma maneira com maior isonomia. Entendi. E nesse novo decreto, o procurador pensa em... Eu estou colocando aqui as áreas comuns, escrevendo, que seriam mais prudentes a liberação. Porque ao mesmo tempo que o primeiro decreto ele segurou essa questão, ele gerou um problema, porque os síndicos hoje, como estão com as pessoas trabalhando em home office, as crianças não estão indo para aula. Então isso está gerando nos condomínios problemas de relacionamento. Então a gente observa na prática de vizinho reclamando de vizinho. Então aumentou o número de atendimentos que os síndicos têm que fazer e notificações em relação a problemas de relacionamento. Criança brincando na rua porque não pode brincar na quadra, não pode brincar no parquinho. Então isso começou a gerar problemas.
Se eu liberar tudo, eu vou gerar mais problema para os síndicos ainda. Mas ao meu ver é que, se a gente colocar no decreto parquinhos para as crianças poderem brincar e com regras claras de higienização, quadras, né, dentro daquilo que a gente falou, e academias, eu creio que já ameniza um pouco essa situação. A gente padroniza como os condomínios devem trabalhar, porque daí eu consigo abranger grande parte dos condomínios da cidade que tem isso. E, ao meu ver, salvo o melhor juízo, é uma opinião minha como administrador, salão de festas, churrasqueiras, nesse momento não seria o mais recomendado, a não ser que o condomínio tivesse muita condição de controlar, de higienizar o banheiro de 3 em 3 horas, em 1 em 1 hora se for necessário, um controle muito rigoroso. E a maioria dos condomínios não tem essa estrutura. Eles têm a área, mas não tem estrutura, o que aumentaria o custo para fazer essa higienização, aumentaria muito o custo do condomínio. Então, esse é um posicionamento meu como administrador, em conversas que eu tenho com os síndicos. Parquinho, quadra e academia seria uma coisa até viável, que consegue se controlar de alguma forma, através de reservas, as quadras também, e consegue se higienizar de uma maneira mais preventiva, porque já é uma prática. Toda academia já tinha álcool em gel. O pessoal já tinha essa prática. Então, não muda muito em relação às academias. Só tem que limitar por reserva e por número de pessoas naquele ambiente. O senhor concorda com esse posicionamento de fazer isso? Não, sem dúvida. Eu penso que, claro, não é um compromisso, mas é muito provável que a gente consiga algo semelhante ao que foi feito nos clubes. Porque os clubes estavam com uma dificuldade, e a gente ficou sabendo aí de clube ou outro que estava já autorizando a entrada. Como que ficou a questão dos clubes? As atividades individuais, e até sendo até um pouco redundante, claro, se é individual não vai ter aglomeração. Então, por exemplo, uma partida de tênis, que você está a muito mais de 1,5 metro de distância do seu adversário, claro, o pessoal da vigilância de saúde, a vigilância sanitária, eles falam assim, mas há o compartilhamento da bolinha. Então, claro, se nós pensarmos compartilhamento, tudo vai ser compartilhado. Tudo é complicado, né? A gente fica aí entre a questão técnica que precisa ser segura e a outra parte que a gente precisa atender também os anseios da população. Então, por exemplo, o que foi liberado nos clubes? As atividades individualizadas, a caminhada, alguns clubes em Ponta Grossa, como por exemplo, o Clube Verde, o Clube da Lagoa, que tem atividade de pesca. Geralmente na pesca o cara vai para ficar sozinho, o cara já não quer muita gente encher a paciência dele. Sim, não quero nem falar. Ele precisa ficar isolado, né? Então, a partir disso, penso eu que os condomínios devem seguir na mesma linha. As atividades individuais, as atividades em família, eu não vejo problema. E como você disse aí, a questão do salão de festa ou da churrasqueira. Não é só a higienização. Porque nesses locais, você já pressupõe que as pessoas estarão se reunindo no almoço, se reunindo para uma confraternização. Então, os salões de festa, eu acho que a gente deve ser um pouquinho mais prudente. Mas as atividades individualizadas, as academias, os condomínios, até por uma questão de isonomia, como eu disse, uma questão de analogia, se eu liberei a academia comercial, vamos chamar ela dessa forma, a academia do condomínio é até mais fácil de controlar, porque é um número restrito de pessoas, tem um síndico que vai cuidar. Então, eu acredito que essas atividades individualizadas e as academias, para a próxima semana, a gente já consiga avançar nesse sentido. Tá. Eu tenho ainda três perguntas, procurador. A nossa live ela tem um limite de 1 hora pelo Instagram. Então, dentro de alguns minutos ela já vai encerrar. Se for necessário, a gente reinicia ela novamente. Eu já avisei o pessoal que estava nos acompanhando também. A próxima pergunta é em relação ao decreto que deixou obrigatório o uso das máscaras e agora tem um decreto estadual. Os síndicos estão, ao mesmo tempo, com receio e com dúvida. Se eles têm autonomia para dentro do condomínio, se eles observarem pessoas andando sem máscaras, eles têm autonomia para notificar ou tomar alguma atitude? Ou isso, porque ao mesmo tempo que o condomínio tem uma área comum, no caso dos condomínios é uma área privada, é da pessoa, né? Se o síndico tem como tomar uma atitude em relação às pessoas que não usam máscaras nas áreas comuns dos condomínios. Qual é a sua visão? Na verdade, inicialmente, o nosso decreto, nós não colocamos a questão de uma punição inicial. Nós colocamos ele nessa situação dele ser pedagógico e orientativo. A gente pede com todo cuidado, porque tem pessoas que não acreditam no vírus, acham que é uma invenção. Então,
Teoria da A gente tem que entender conspiração. também. Exatamente. A gente tem que entender que essa pessoa precisa. E claro, a gente não está para ensinar ninguém. A pessoa tem as suas crenças, tem as suas convicções. Mas a gente pede para que oriente. O decreto do Estado colocou. Na verdade, não é nem um decreto, foi uma lei estadual que foi aprovada na Assembleia, colocou a possibilidade de multa, mas ainda não regulou como que vai ser feita essa multa. Porque até algumas fake news circularam também com relação aos carros, que a Guarda Municipal iria multar a pessoa. Só que aí, eu não sei, bom, já adiantando, não é verdadeira a informação, porque como é que eu vou saber quem é a pessoa que está no carro? Porque eu não posso multar o carro que está sem máscara. Eu Sim. tenho que multar o cidadão. Então, fica sem sentido essa situação da Guarda Municipal multar a pessoa dentro do carro. A princípio, já está tendo uma conversa com o Tribunal de Justiça, porque tanto o município quanto o Estado não podem legislar direito penal. De você fazer um termo circunstanciado, colocar, por exemplo, lá uma prestação de serviço comunitário, isso é norma de direito penal, são situações que dependem do termo circunstanciado, assim por diante. Então, o governo do Estado já está articulando para fazer essa fiscalização e, repito, tudo inicialmente de maneira orientativa, de maneira pedagógica, porque se o cidadão está sem máscara, está me colocando em risco. Então, eu preciso ter essa conversa. Então, a orientação que eu vou dar aqui aos síndicos é que podem até fazer uma notificação, uma advertência de caráter orientativo, não punitivo, no sentido que existe uma lei, orientando que existe uma lei estadual e um decreto municipal versando sobre o uso de máscaras, e no nosso entendimento a área comum também deve ter o uso da máscara até para prevenir, né, as pessoas que estão ao redor, que estão passando em volta. Às vezes eu passo no corredor, espirro por exemplo, no extintor de incêndio, e depois alguém vai passar a mão no extintor de incêndio. Então, eu estou colocando alguém em risco, de alguma forma. Então, essa seria uma das perguntas. A outra pergunta, procurador, no caso da punição, né, que o senhor comentou de punição. Se algum condomínio insistir dentro da sua... Porque o senhor sabe que dentro dos decretos e dentro da área do direito, as pessoas interpretam, às vezes, da maneira que mais lhe convém. Procuram brechas para interpretar essas situações. Eu já tive algumas situações parecidas com essa. No caso do condomínio que insistia em abrir a área comum, que não está autorizada. Até hoje, não temos nada autorizado nos condomínios. Estamos aguardando, né, um novo decreto para que possamos abrir alguma área comum. Até agora, a orientação é que nada seja aberto. E no decreto 17.258, no inciso 3º do artigo 1º, está previsto uma punição para quem descumprir o plano de contingenciamento, abrir e tudo mais. A questão é, como o senhor tem algum canal, caso algum condômino se sinta ameaçado por alguma festa, por alguma coisa nesse sentido que possa fiscalizar o condomínio, quais medidas seriam tomadas? Eu sei que foi colocado de maneira genérica, englobando igreja, condomínio, academia, que são regidas talvez por legislações diferentes, né, no mesmo decreto, mas como é que o senhor vê essa situação em caso de descumprimento? Na verdade, o nosso canal de comunicação mais assertivo, mais rápido, no site da prefeitura, pontagrossa.pr.gov.br, à direita da página tem lá o Disque 153. Então, nós temos servidores aí constantemente online para receber essas denúncias, e aí os nossos fiscais também estão de plantão direto aí para poder fazer essa fiscalização. E, claro, a gente pede para os nossos fiscais que primeiro orientem, porque fazer já multar, no caso do comércio, por exemplo, já caçar o alvará, é uma atitude muito drástica. Então, e como a nossa intenção não é punir ninguém, a nossa intenção é orientar. Então, a partir daí, a gente, claro, em caso de reincidência, daí as atitudes são um pouco mais drásticas. Mas o canal de comunicação mais rápido é pelo site da prefeitura, Disque 153. Disque 153, ok. Eu estou fazendo essas perguntas porque eu vou montar um material para os condomínios. Eu sei que a cada dia essa situação pode mudar, né, mas eu acredito que o caminho que o senhor está levando é um caminho que o Ministério Público creio que não vai ter problemas em relação a isso,
porque no nosso entendimento é possível controlar também, né? Desde que limitado de acordo com o que a gente está tendo em conversa. Portanto, eu vou montar um material para facilitar um pouco a vida dos condôminos, né, vou disponibilizar essa conversa e também vou fazer um novo vídeo somente, né, sobre a nossa conversa para esclarecer os condomínios e facilitar um pouco a minha vida também, porque vem muitas perguntas, e acredito que da prefeitura vem muito mais ainda de todos os segmentos, inclusive dos condomínios. Eu tenho mais uma pergunta, procurador, com relação ao mandato de síndico. Então, nós temos alguns casos que as assembleias ordinárias dos condomínios, segundo o Código Civil, a previsão é ser feita até final de março. E alguns mandatos de síndicos estão encerrados ou encerrando. O que acontece? Com a proibição, né, dessas reuniões, digamos assim, é isso que eu estava interpretando até então, os condomínios estão com contas bancárias bloqueadas, porque tem bancos que bloqueiam a conta bancária porque o mandato não está legítimo mais, o síndico não tem legitimidade para tomar decisões. Se assemelha daqui a pouco ao adiamento das eleições municipais. Isso pode acontecer também na nossa cidade. A pergunta é, dos condomínios que precisam, né, por força de legislação, fazer uma assembleia de eleição de síndico, por exemplo, para dar regularidade, o que o senhor recomenda? Na verdade, a gente recomenda, como nós estamos fazendo aqui, as reuniões online, né? Inclusive o próprio Tribunal de Justiça, as reuniões que a gente está tendo com o Ministério Público. Eu tive uma videoconferência sobre os precatórios da cidade. Tem vários aplicativos, vários softwares aí de reuniões online. Então, são reuniões válidas, o secretário vai registrar a ata para que possa não inviabilizar, né, o condomínio e conseguir fazer algo juridicamente válido. Dentro do nosso sistema, a gente possui esse software para fazer assembleias virtuais, porque é uma realidade hoje. Tem um projeto do senador Antônio Anastasia, que já passou no Senado, prevendo as assembleias virtuais, mas ele está cheio de emenda, ele começou um pouco polêmico, então parou na Câmara dos Deputados e não seguiu para jogar isso para frente. Né? Se fala muito em prorrogação tácita de mandato dos síndicos, mas os bancos, que às vezes são privados, eles estão dificultando realmente, vou citar nomes, mas estão dificultando realmente essa prorrogação da conta bancária do condomínio. Outra pergunta. O condomínio, às vezes condomínios menores, eles têm dificuldade. Eu tenho condomínios de pessoas idosas que vão ter essa dificuldade virtual e não tem jeito, procurador. Não tem outra situação a não ser reunir de alguma forma. Há algum limite, por exemplo, 25 pessoas de aglomeração? O que é aglomeração? Né, se eu considero por metragem quadrada, né, mas se eu precisar fazer em último caso, o que o senhor recomenda? A aglomeração pela Organização Mundial de Saúde, eles colocaram como 15 pessoas. Então, o que, por exemplo, a Câmara Municipal fez aqui em Ponta Grossa, numa votação sobre o nosso estado de emergência, ela colocou horários distintos para votação. Então, talvez uma pauta por escrito, dando ciência a todos os condôminos, e a partir daí o agendamento para que seja feita a votação. Seria uma saída, né? Uma assembleia aberta, então. Entendi. Exato. Entendi. 15 pessoas, então, seria o limite. Porque eu tenho alguns condomínios que vão precisar e estão insistindo nessa situação por questão de não poder seguir, não poder pagar contas, né, para não gerar um problema maior. Mas é só nesses casos que são, né, extremos. Excepcionais. Exato. Excepcionais. Isso. Mas o procurador já me esclareceu muito. Eu não sei se está vendo mais alguma pergunta aqui. Eu acho que eu já enfatizei a maioria. Temos com um bom público. E precisando, você tem meu contato, filho, eu estou sempre à disposição aí, a gente vai fazendo com mais frequência esses bate-papos, assim que nós editarmos o decreto, a gente marca outro e explica tudo que o decreto está abrangendo, a gente marca uma nova e estou sempre à disposição. Show de bola. Então, eu vou fazer um rápido resumo aqui da nossa conversa, né, das dúvidas que eu tinha, até para o pessoal ter um conglomerado. Então, máscaras, né, também nas áreas comuns dos condomínios são de caráter obrigatório, cabe o síndico fazer uma conscientização, uma advertência, uma notificação. Haverá ainda um decreto para padronizar a questão dos condomínios, certo? Por enquanto, áreas comuns todas fechadas, correto, procurador? Perfeito. Eu não uso, em analogia, os outros decretos para casos de condomínio, por exemplo, porque liberou a academia, não libera a academia do condomínio, são casos à parte, eu só vou tomar alguma atitude em relação aos condomínios, quando vir no decreto, né, condomínios e as limitações.
Eu não preciso mais protocolar o plano, né? Mesmo que esteja previsto no decreto, não adianta protocolar o plano, porque vai vir algo de maneira específica. Exato. E em caso de algum condomínio insistir em abrir área comum, eu tenho o DISC 153 para fazer a denúncia à prefeitura para coibir, pelo menos, esse vírus nesse momento. Da minha parte, procurador, era isso. Pelo que eu vi nas perguntas, a gente já juntou bastante coisa. Foi extremamente esclarecedor. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade, muito pela sua disponibilidade em uma próxima conversa, que eu creio ser necessária após a publicação de um novo decreto. Deixo as palavras finais para o senhor se despedir. Eu agradeço. Tô vendo aí o pessoal também entendendo aí até a nossa situação, né? Então, sim, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Fico à disposição para uma nova conversa. A gente pede aí um pouquinho de paciência e principalmente consciência de todos, que é uma situação muito, muito peculiar. A gente não, claro que a gente não espera e reza para que isso passe o quanto antes, para que a gente possa a cada vez, porque quanto mais nós nos conscientizarmos da situação e de todas as ações, a partir daí a gente vai conseguir passar o quanto antes por isso. Então, fico, como eu disse, mais uma vez à disposição. Já na segunda-feira nós temos essa nossa conversa com o Ministério Público, para que talvez até o final da tarde, muito mais tardar na terça-feira, a gente possa ter alguma novidade. Então a próxima live vai ser na terça-feira. Provavelmente. Já ficamos agendados. Caso saia algum decreto, eu já entro em contato com o senhor para tirar essas dúvidas. Procurador, eu gostaria de mais uma vez agradecer, né, pela disponibilidade, não só do senhor, de todos, desde o prefeito a todos os servidores. É um reflexo, a gente percebe que militarmente a gente falava que é um reflexo de cima. O prefeito, ele é um cara acessível, né, ao meu ver, pelo menos. Elogiar o trabalho que está sendo feito, porque é muito difícil tomar essas decisões, é muito difícil, porque críticas sempre virão, mas ao ver da maneira geral, as pessoas que eu converso, as medidas são acertadas, principalmente em relação aos condomínios. O senhor pode ver nos comentários que não teve críticas, teve pessoas esclarecendo, tirando dúvidas e concordando com o posicionamento. Então, com certeza, procurador, a gente está no caminho certo para a nossa cidade. É um número baixo, espero que continue assim e que a gente possa sair dessa o quanto antes, para que a gente estabeleça um novo normal. E com certeza essa gestão vai ficar na história da cidade, primeiro pela pandemia e segundo pela forma que vem conduzindo toda essa situação. Num momento de crise, eu comento com minha esposa em casa, é no momento de crise que a gente vê como são os nossos líderes, como eles se posicionam, e os senhores vêm se posicionando da maneira muito correta. Eu tenho 20 segundos para acabar a live, já apareceu ali minha contagem regressiva. Muito obrigado. Procurador, que o senhor precisar, a gente está à disposição. Um bom final de semana a todos, muito obrigado. E obrigado a todos que nos acompanharam, que estão até agora conosco. Estou a 5 segundos de finalizar essa live de 1 hora. Vou deixar disponível, vou colocar no nosso canal.